Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cisino, pastor Rauel, toda a diretoria dos Gideões, ao pastor Henrique Reame. Quero louvar a Deus pela vida de todos os preletores que estão na minha retaguarda, pastor Petrônio, pastor Leandro, pastor Tadeu Fabrício, pastor Edilson Rangel, que está ali no meio da multidão. Quero louvar a Deus por todos os príncipes de Deus, pastor Alisson Bernardino. Quero louvar a Deus, meus irmãos, pela vida do pastor Anselmo Dantas, de São Paulo, que nos ajudou a estar nesse lugar. E quero também deixar a saudação do meu pastor, pastor Délio Nascimento, lá da Serra, no Espírito Santo. Quero louvar a Deus pela minha esposa, minha ovelha Raquel, é minha bênção, pregadora também da palavra. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nessa manhã Deus reservou algo especial para as nossas vidas neste lugar. Glória a Deus. Quantos acharam? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Você pode repetir comigo? Diga comigo: Deus revela o futuro. Pode se assentar. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22, tudo o que ocorre nesse período ocorre após o arrebatamento da igreja. E este período aqui, de 4 a 19 do Apocalipse, é de um dos períodos mais tenebrosos que haverá sobre a terra. Porque esse período aqui é conhecido como o grande e terrível dia do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, profeta Isaías no capítulo 13, que diz que no grande e terrível dia do Senhor, os homens se esconderão da ira do Todo-Poderoso. O profeta Sofonias disse que no grande e terrível dia do Senhor seria dia de trevas, de pavor, de terror e de escuridão. O profeta Daniel disse no capítulo 12 que no grande e terrível dia do Senhor haveria angústia sobre a terra, a qual nunca houve desde que há nação. O Senhor Jesus fala sobre este período em Mateus 24 e diz que neste período haverá angústia em todas as nações da terra. E queridos irmãos, tudo que nós estamos vendo hoje, terremotos, maremotos, enchentes, pestes, violência, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino,
violência global. Tudo que nós estamos vendo já está causando pavor. E olhando para tudo que está acontecendo pelo olho profético, nada melhora no planeta Terra. Nós estamos diante de um cenário apocalíptico. E tudo que você está vendo hoje está anunciando que o juízo de Deus está perto. Aleluia! E tudo isso nos anuncia que a qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada. Aleluia! E queridos irmãos, do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E hoje nós vamos abrir apenas a primeira chaga do Apocalipse. Quando Jesus pega o rolo, o livro, e ele quebra o primeiro lacre, aparece o cavaleiro do cavalo branco. Eu já vi muito pregador pregar que este cavaleiro é Jesus. Eu já vi muito cantor cantar que este cavaleiro é Jesus. Mas este cavaleiro aqui é o anticristo. E veja que o próprio texto se interpreta. Existem 2 cavaleiros brancos no Apocalipse. Um no capítulo 6 e outro no capítulo 19. O do capítulo 6, veja que quem abriu o selo foi Jesus. E aparece esse cavaleiro. Quando ele aparece, você vai ver que ele está com um arco na mão e ele não tem a flecha. Terceiro, você vai ver aqui que este cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Se você olhar para o Apocalipse 19, você vai ver que este cavaleiro aqui vem sozinho. E o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, ele vem com os exércitos do céu. Aleluia! Se você olhar para este cavaleiro aqui, você vai ver que ele é anônimo. E se você olhar para o Apocalipse 19, que é Jesus, ele tem 4 nomes: fiel, verdadeiro, verbo de Deus, e um nome que é mistério. Aleluia! Se você olhar para este cavaleiro, você vai ver que ele parece no começo da grande tribulação, e o segundo cavaleiro, Jesus, virá no final da grande tribulação. Aleluia! E a pergunta que muitos fazem é: quando se manifestará o anticristo? E a Bíblia responde. Quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, em Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27, Daniel fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre a nação de Israel. Essas 70 semanas são semanas proféticas, que são 490 anos proféticos. E quando nós olhamos para as 70 semanas, o começo dela começou quando Artaxerxes manda Neemias restaurar o muro das lamentações. E você vai ver que Daniel fala sobre o Messias, sobre o ungido, e ele fala sobre a morte do ungido, a morte de Jesus. E de Artaxerxes até a morte de Jesus se cumpriu 483 anos proféticos sobre Israel. E da morte de Jesus até o dia de agora se abriu um hiato. Na teologia fala um hiato, um buraco, que é a era da igreja, a dispensação do Espírito, o tempo que nós estamos aqui, e falta uma semana de ano para se cumprir. E esta semana, Daniel 9:27, ele fala que será dada ao príncipe que vai profanar a cidade de Jerusalém. Esta última semana profética, ela está para começar a ser cronometrada, mas para ela começar, um evento precisa acontecer. Você sabe o que precisa acontecer? O arrebatamento da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitos que me ouvem aqui, você não vai descer à sepultura, mas você vai ouvir o toque da trombeta. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer te ungir para o arrebatamento. Ele quer te dar visão de reino. Ele quer te revestir de autoridade. Quem crê, levanta a mão e dá glória.
anticristo, pastor, e da onde virá? A Bíblia fala sobre o império gentílico. Em Daniel 2, Daniel viu a estátua de Nabucodonosor. Em Daniel 7, Daniel viu os 4 animais que representam 4 impérios globais. E quando nós estudamos sobre isso, você vai ver que a cabeça da estátua e o leão de Daniel 7, verso 4, representa o primeiro império global, o império babilônico. E meus irmãos, a Babilônia surgiu na Bíblia em Gênesis capítulo 11. A ideia de um homem governar o mundo, ela não é de agora. Em Gênesis 11 você vai ver que Nimrod vai construir a Torre de Babel. E sabe o que ele vai fazer? Todos os homens vão falar uma única língua. E Babel foi erguida entre o rio Tigre e o rio Eufrates, os rios que passavam dentro do Éden. E você vai ver que ali em Babel é a localidade da Babilônia. E você sabe o que aconteceu em Babel? A torre era muito alta, e a ideia de Nimrod era: vamos criar um meio para se chegar a Deus sem precisar de Deus. E agora, meu irmão, a história essa bíblica diz que Nimrod tinha uma esposa chamada Samaríades, conhecida na Bíblia como a rainha dos céus. E Samaríades tinha um filho chamado Tamuz, o deus da fertilidade. E diz a história que Tamuz morreu, e agora Samaríades vai ficar invocando os deuses sobre Tamuz, e Tamuz vai ressuscitar. Quando Tamuz ressuscita, o povo de Babel começa a dar ovos de presente uns para os outros, porque ovo é símbolo da fertilidade. O que a Páscoa é vendida hoje, a ideia da Páscoa agora no Brasil e no mundo, de dar ovos, é símbolo de culto babilônico. E sabe o que vai acontecer lá em Babel, meu irmão? Lá em Babel, por causa da torre que é alta, os homens começam a estudar a astrologia, a numerologia, a cartomancia. Por causa da ressurreição de Tamuz, surgiu o espiritismo, surgiu a necromancia, e agora a idolatria começa na terra. E você vai ver em Gênesis 11 que Abraão tinha uma indústria de deuses dentro da sua casa do seu pai. E sabe o que Deus vai fazer? Imagine todos nós em Babel falando uma única língua. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Agora Deus vai confundir as línguas. Imagine aqui um povo falando português, outro inglês, outro francês, outro espanhol. E agora a terra vai ser povoada debaixo de misticismo religioso. E quem falou francês foi para um lado, inglês para o outro, francês para outro. E sabe o que vai acontecer? Agora vai aparecer o nome Sinar em Gênesis 14. E de Gênesis 14 até 2 Reis 20, a Babilônia desaparece e surge em 2 Reis 20, como a profecia de Isaías, dizendo que a Babilônia iria invadir Jerusalém e destruir a cidade. Deixa eu lhe dizer, aquela região do Iraque, Saddam Hussein, antes de morrer, sabe o que ele fez? Ele começou a reerguer a Babilônia, mas ele não conhecia a Bíblia. Isaías capítulo 13, Zacarias capítulo 5, Jeremias capítulo 50, a Bíblia diz que a Babilônia será terra de animais e chacais, e não vai habitar homem algum ali, porque dali veio todo o misticismo religioso da terra. Eu não sei se vai ser em dias, em meses ou em semanas, mas a região do Iraque vai desaparecer do mapa, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Quem crê, diga glória ao Deus da palavra. Agora preste atenção. Quando a Babilônia cai, Daniel viu os braços e o peito da estátua, e ele viu um urso se levantar. O segundo império global, o império Medo-Persa. Esse império durou um período pouco de tempo. Quando o império da Persa cai, Daniel vai ver o ventre e a coxa da estátua. E em Daniel 7 verso 6, ele vai ver um leopardo se levantar na terra. E o leopardo é o império grego. Você sabe aonde está o império grego na Bíblia? O império grego na Bíblia está entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Foi no silêncio profético. E sabe o que aconteceu aqui? Começou outra ramificação
terrível na terra. A filosofia, veio Aristóteles, veio Platão. A língua grega se torna a língua mais poderosa da terra. A filosofia prega que Deus não existe. Os filósofos das faculdades estão ensinando aos nossos jovens que Deus é fruto da mente humana. Mas, querido, todos esses impérios serão destruídos no final da grande tribulação. Aleluia! No final do Império Grego, sabe o que vai acontecer na terra? Uma pacificação começa na terra. Sabe por quê? Porque vai surgir o último império global. E esse último império global, ele está nas pernas e no pé da estátua, e está representado por Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, como uma fera que tinha 10 chifres na cabeça. Esses 10 chifres estão na cabeça, meu irmão, do dragão, do diabo, em Apocalipse 12, 3. Esses 10 chifres estão na cabeça da besta, Apocalipse 13, 1 e 2. Esses 10 chifres, segundo o que Deus revelou a João em Apocalipse 17, 11, 12 e 13, são 10 governos mundiais que darão a plataforma de governo ao iníquo, ao anticristo. E quando Daniel ficou olhando para os 10 chifres, ele viu uma ponta pequena surgir, e essa ponta tinha olhos como olhos de gente, e uma boca que falava grandiosamente: o anticristo. Você sabe quem é o último império global na terra? Ele se chama Império Romano. Ele começou nos dias de Jesus, e ele vai terminar no final da grande tribulação. Meus irmãos, para não tomarmos tempo, o Império Romano, ele se ergue depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa começou a se unificar, e a Europa hoje, ela tem um poder econômico tremendo. E a Europa hoje são 28 países que têm uma única moeda. São 28 países que a cada 6 meses tem um único governo. É o único lugar que tem uma religião forte, o romanismo, que ressurge agora. A União Europeia é o maior modelo de um mundo globalizado. E sabe o que aconteceu em 2013? Em 2013, Barack Obama foi lá dentro do Parlamento Europeu. Sabe o que ele foi fazer lá, meu irmão? Ele foi se prostrar diante da União Europeia, para eles fazerem um acordo de livre comércio, porque a maior economia do mundo estava sendo a China. Ninguém conseguia combater a China. Depois do acordo de 2013, Barack Obama e a União Europeia, a economia dele se estabilizou. E esta semana Barack Obama começa a sancionar novas leis de acordo de importação e exportação. E a América e a Europa hoje é o maior bloco econômico do mundo. E sabe o que está acontecendo agora entre a Europa e a América? Em 2013, o líder do governo americano foi lá dentro de Israel. E sabe o que ele foi fazer lá? Um tratado com o governo de Israel, com o poder da Europa e América juntos. E o tratado era para devolver o lado religioso de Jerusalém para o Vaticano. Depois desse acordo, com todo respeito aos católicos que abençoam essa obra, o Papa Francisco desceu em Jerusalém, foi na Palestina, fez um acordo sobre um monte do Santo Templo, e ele trouxe o líder da Palestina e de Israel para dentro do Vaticano, e eles rezaram uma missa pela paz mundial. Você sabe o que é isso? O Papa Francisco não nos representa, queridos, o mundo cristão. O Papa Francisco hoje é a pessoa mais popular do mundo. E sabe o que ele fez? Está em todos os portais de notícia. Ele disse que o homem não veio da criação de Deus, e que nós somos fruto da evolução. Ele blasfemou, ele foi contra o Gênesis, ele foi contra a palavra. Eu não sou fruto da evolução, eu não vim do macaco, eu sou a obra-prima do Criador, eu sou criatura de Deus. Erabacantoremanaia. Jesus está voltando. E sabe o que está acontecendo agora? Estude sobre o movimento sinoísta. Todos os judeus da terra estão voltando para Jerusalém.
E eles estão abandonando casa, empresa, dinheiro. E sabe o que eles estão dizendo? Nós temos que voltar para Jerusalém, porque o Messias está chegando. Você sabe quem é o Messias dos judeus? Eles não acreditam que Jesus é o Salvador. Eles querem um Messias político que governe o mundo dentro de Jerusalém. Você sabe o que o Messias deles é? É o próprio anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que ele vai fazer alianças por muitos por uma semana. 2 Tessalonicenses 2:4, a Bíblia diz que o anticristo vai se sentar no templo em Jerusalém e vai ser adorado como um Deus. Querido, eu estive na igreja do pastor Nader em Curitiba, pastor do Evangelho Quadrangular. Ele recebeu 100 judeus, pastor Marinho, na sua igreja. E ele falou: pastor Carlos, eu vou lhe informar algo. O novo templo já está tudo pronto para ser erguido. A mesquita de Omar, a qualquer momento ela vai ruir. E o governo de Israel vai entrar ali e vai erguer o novo templo. E ele falou para mim que todos os judeus falaram a mesma coisa. A engenharia do novo templo são pedras numeradas, que quando eles invadirem aquele lugar, o templo vai ser erguido. Sabe em quanto tempo, meu irmão? Em 3 dias. Em 3 dias o templo vai estar de pé. E sabe o que acontece? Todos os utensílios do novo templo de Salomão estão prontos. Sabe o que acontece? Jovens já estão estudando para voltar a sacrificar no templo. Sabe o que acontece? Israel já está fabricando a novilha vermelha, que eles tinham a genética dela guardada para voltar o sacrifício conforme a palavra. Sabe o que eu quero te dizer? Tudo começou por Israel. Deus se manifestou ao mundo através de Israel. A igreja de Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel. Foi crucificado no Gólgota em Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras em Israel. A igreja foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, em Israel. E profeticamente Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Levanta a tua mão para o céu que eu quero profetizar. Geração do arrebatamento, me ouça. É tempo de colocar a vida em ordem. É tempo de parar de brincar com o pecado. É tempo de se encher de azeite. Jesus está às portas. Quem crê, levanta a mão e receba agora. Recebe agora. Profetas dessa geração, pare de brincar com coisa séria. É tempo de profetizar a verdade. Aí, meu irmão, existe um sistema econômico. O que eu vou falar para você aqui agora, você vai ficar bravo. Crise não existe. A ideia da crise é uma venda do governo mundial. Tem muito dinheiro na terra, mas estão todos parados. Dinheiro não se movimenta mais. Sabe o que a União Europeia prega? A ALCA prega, o Mercosul prega, as Nações Unidas prega. Centralizar todo o dinheiro do mundo num lugar só e distribuir renda. A unificação monetária. Aí, meu irmão, Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, a Bíblia fala sobre a marca da besta. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai negociar se não tiver o número e a marca. Você sabe o que é monitoramento global? Todos nós já estamos no sistema da besta. Teu telefone é um rastreador. Tudo que você fala no teu telefone é gravado. A conversa de Lula, eles só foram lá e desbloquearam a operadora e viram a conversa dele. A Tim, meu irmão, me manda versículo bíblico todo dia, sem eu nunca ter falado para Tim que eu sou crente. Sabe como é que ele sabe que eu sou crente? Pelo que eu falo. Aí vem as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. É a mesma empresa. O Facebook é a bandeira de Israel, azul e branco. O Facebook provocou a queda de 10 imperadores na Ásia por revolução, para criar uma plataforma de paz para a entrada do iníquo.
O Facebook foi para as bolsas de valores. Aí você vai lá e clica lá, acionista do Facebook, CIA, FBI, NSA, agências de inteligência do mundo todo. Sabe por quê, meu irmão? Eles sabem quem nós somos. O Facebook, todo dia você adiciona uma pessoa no Zap. Você já fez isso? E essa pessoa vai para o teu Facebook sem você ter convidado. É o sistema de monitoramento. Agora presta atenção. Todo dia o Facebook mostra quem são teus melhores amigos, o que teu nome quer dizer. Eles mandam uma foto de aniversário de 1 ano. Manda ou não manda? Sabe o que eles provam para você? Que tudo que você conversa, compartilha, escreve, está armazenado. Eles têm a tua personalidade. Eles sabem quem você é. E sabe o que isso se chama na teologia? A onisciência satânica. O diabo não é onisciente, mas ele quer saber tudo ao nosso respeito. Tem crente que se expõe ao ridículo. Estou triste hoje, estou chateado hoje, estou com raiva hoje. Se expõe ao ridículo, falando mal dessa obra. Vai para o Facebook postar contra pregador, contra ungido de Deus. Cuidado, meu irmão, essa obra é séria. Mas vamos voltar aqui. Sabe o que acontece, meu irmão? Aí Barack Obama sancionou a lei da saúde, o chip. Ninguém tem atendimento hospitalar ambulatorial na América se não for chipado. E o chip é um rastreador. Eu estava agora em Belo Horizonte, a 100 quilômetros da cidade que está fabricando o chip no Brasil. O Bradesco já está usando o chip como cartão de crédito. E o chip já está nas bolsas de valores como moeda. E sabe o que é isso? Será a moeda do anticristo. Aí tem crente que diz: pastor, se eu não for arrebatado, é só não aceitar a marca da besta. Primeiro o povo a ser perseguido após arrebatamento será os crentes que ficarem. Querido, a cada 5 divórcios nessa nação, 2 têm a palavra Facebook. O diabo entreteu. Nós temos TV a cabo com mais de 100 canais. Estamos conectados e não estamos vendo a verdade. A verdade não é o que você vê. Paulo diz que tudo que você está vendo aqui é temporal. A verdade, o real é o que eu não vejo. É o meu nome escrito no livro da vida. É os meus pecados perdoados. Eu sou a igreja do arrebatamento. Se você é, diga glória. Se você é, diga glória. Aí existe a religião do anticristo, para nós terminar. A nova era, pastor Moisés. Eu tenho respeito pelo seu ministério, eu lhe acompanho. Eu vejo quantas almas estão sendo salvas por aquela obra. Eu sou um ex-viciado em cocaína. Eu sei que a cocaína destrói. A minha mãe está me assistindo, minha mãe chorou, lágrima de sangue, eu comia pó. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje eu sou embaixador do reino de Deus. Hoje eu sou ministro do evangelho. Eu acredito no poder da palavra. A religião do anticristo. Meu irmão, que relógio tenebroso. Astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, espiritismo, ufologia, crenças orientais, budismo, yoga, todo o sistema do anticristo é o sistema babilônico. Agora preste atenção, meu irmão, o diabo está lavando a mente dos nossos filhos. Eu recebi um áudio de uma mãe desesperada que seu filho de 4 anos estava dizendo: mãe, eu vou ser mulher. Eu vou ser mulher. E ela diz: meu filho, crente? Não, meu filho, você não vai ser mulher, você é homem. Aí um dia o filho chega para ela e diz assim: você está mentindo para mim. Eu posso ser mulher. Daí ela pergunta: quem foi que te disse? Um homem vestido de preto com um cordão vermelho no pescoço está sentado ali no sofá. O diabo estava falando com o filho dela. Aí ela olhou para os desenhos que ele estava assistindo, Bob Esponja, Ben 10. Meu irmão, você tem noção do que é os Minions, o meu malvado favorito?
Os Minions, o meu malvado favorito, está escrito atrás do DVD. Aqueles bonequinhos amarelos, sabe o que eles são? Seres que trabalham para a maldade desde a fundação do mundo. É por isso que ninguém entende o que eles falam, são demônios. Você sabe quem é Elsa da Frozen? A Frozen foi baseada num livro satanista de 1844, A Dama do Gelo. Você sabe quem é a Elsa? Lúcifer. O livro fala da rebelião de Lúcifer. E as festas de aniversário dos crentes, Ben 10, Monster High, demônios. Estamos cultuando demônios. Nossos filhos estão brincando com demônios. A Peppa é produto de um casal homossexual. A cabeça dos porcos são 3 órgãos genitais masculinos. O olho de Horus está em todos os programas da Peppa, o olho da pirâmide. Queridos, o diabo está investindo pesado no meio religioso. Aí as igrejas estão se transformando em ilusões para encher tempo. Você não precisa saber o teu nome por um profeta. Se preocupe, pelo teu nome está escrito no livro da vida. Você não precisa de água, de lenço, você não precisa de nada. Você precisa estar cheio da graça. Erabacantoremanaia. Com todo o respeito que eu tenho, uma das maiores lideranças de pastores do Brasil, que lançou um vídeo defendendo o vice-presidente dessa nação, que eu vou falar aqui é sério, dizendo que ele não é satanista. E sabe o que está escrito na Folha de São Paulo? Que a Dilma é ateia e que ele é maçom. E sabe o que é um maçom? Você não pode ir lá querer ser maçom, eles têm que te convidar. E nada do que é feito dentro da maçonaria pode se falar. E você sabe o que é satanismo? É tudo que é feito em oculto. Quando você, crente, vai para um culto que teu pastor não pode saber, é oculto, é satânico. Aí, esse líder religioso vai dar cara a tapa para o maçom. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? A igreja está vivendo um momento de apostasia. Ninguém quer ouvir mais a verdade. Falar o teu ego, encher o teu ego de vitória é muito fácil, mas o tempo que a gente está vivendo é tempo de se arrepender, é tempo de colocar a boca no pó. A igreja está acima da política. Ele nos tirou das regiões das trevas e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Você não é cidadão do Brasil, você não pertence a essa terra, você é cidadão do céu. Desceu um renovo do céu agora. Recebe alegria, 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 alegria da salvação agora. Profetas, levanta a mão agora. Haverá peso na tua palavra. Haverá renovo de Deus. Abra a boca e começa a dar glória. Eu vou terminar, meu irmão. Preste atenção. A NASA lançou 60 satélites no céu. Alguém já ouviu falar sobre o projeto Bluebeam? A NASA lançou 60 satélites no céu para projetar imagens de todas as religiões do mundo. Aí você está recebendo o anjo, o dragão de 7 cabeças no teu celular e está ficando apavorado. É o projeto Bluebeam. Mas sabe qual é a maior projeção deles, pastor Moisés? Disco voador. Se em Taubaté, em São Paulo, se viu um disco voador gigantesco na cidade. E aqui em Manaus tem um aeroporto de disco voador. Israel tem aeroporto de disco voador. E a nova era prega
que haverá um tempo de iluminação chegando na terra, um tempo de paz, que o iluminado vai trazer paz. Mas eles estão pregando, sabe o que, pastor Moisés? Que existe maus fluidos na terra que não permite a entrada do iluminado. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,7: até que o resiste seja tirado. Você sabe quem é que resiste à entrada do iníquo? É o Espírito Santo e a igreja. Levanta a mão e receba poder para ganhar alma, poder para pregar. Você não precisa de um púlpito para pregar. Prega na praça, prega na rua, prega no ônibus, prega no metrô, prega. Recebe poder. Arabacantore managaia, Arabacantore managaia, rebedaia. Recebe poder. Agora preste atenção. O governo do diabo não é na terra. O governo do diabo é nos ares. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mais 12 sede, pastor Romildo de Rondônia. Meu amigo, de Apocalipse acontece uma guerra no céu no dia do arrebatamento. Miguel vai guerrear contra o dragão. E por que arrebatamento? Sabe por quê, meu irmão? 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, irmãos, que sejais como os demais que não têm esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de... Só tem um arcanjo. E sabe por que Miguel aparece no arrebatamento? Porque contra a igreja subir, o diabo se levanta contra a igreja, e Miguel vai pegar o dragão, o diabo, e vai jogar ele na terra. Agora preste atenção, Apocalipse 13, 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, o anticristo, o mar e as nações. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Olha o império gentílico agora. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, império grego. Os seus pés eram como de urso, império medo-persa. A sua boca como boca de leão, império babilônico. E o dragão vai dar ao poder gentílico, o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem vai governar o mundo por 7 anos será o próprio diabo. Pare de brincar com coisa séria. Tem pessoas me ouvindo chorando pela internet e pela rádio. Jesus está te chamando, pródigo, hoje. Ele quer te resgatar da grande tribulação. É tarde de salvação no Brasil e no mundo. Quem crê, diga glória. Aí a Bíblia diz, Apocalipse 12:12: festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar na glória. Nós vamos para o tribunal de Cristo ser galardoados, e vamos para as bodas do Cordeiro, aleluia. Quem crê que vai se assentar com Abraão, Isaque e Jacó? A qualquer momento você vai ver o leão da tribo de Judá, o desejado das nações. Erabacantoremanaia. Aí sabe o que vai acontecer, meu irmão? Na terra, tribulação e grande tribulação. No céu, uma festa. Mas eu termino aqui, final dos 7 anos do governo gentílico, que foi do Gênesis ao Apocalipse 19. Jesus vai nos chamar nas bodas do Cordeiro. Daniel capítulo 2, 43 e 44. Daniel viu uma pedra sem mão,
Sabe por que sem mão? Porque não tem manipulação humana no reino messiânico. A pedra é Jesus. E Daniel viu a pedra ser lançada no império gentílico. E o império gentílico é diluído e cai. Aí aquela pedra se torna uma montanha e enche toda a terra. Aí João descreve o Apocalipse 19 no fim da guerra do Armagedon. Eu e você vamos ser chamados nas bodas do Cordeiro. Nós vamos montar num exército de cavalo branco, e o cavaleiro estará na frente com uma coroa. Na sua coxa estará escrito o verbo de Deus. Nós vamos descer com ele no Monte das Oliveiras. O diabo vai ser amarrado por 1000 anos. E eu e você vamos reinar com Cristo. Vamos governar com Cristo. Teremos poder de rei, de sacerdote. Nós vamos reinar sobre a terra. Recebe poder. Levanta, fique de pé agora. Sabe por que você ficou até o final? Há uma unção reservada para a tua vida. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado aí. Prepara o fundo musical. No Brasil e no mundo, cadeias vão cair sobre salvos. Profetas vão receber unção de renovo. No altar, levanta a mão para o céu, meus amigos, levanta a mão para o céu. Nós vamos dar um brado 3 vezes agora, que o sangue de Jesus tem poder. Espere aí. As cadeias vão cair. Você vai voltar a sorrir. Orabacanto remanagaia. Tem batismo no Espírito Santo para essa manhã. Erabacanto remanaia. Você vai receber a unção do arrebatamento. Você está sendo chamado, separado, ungido. Prepare-se para ver glória. Prepare-se. Diga comigo a primeira vez. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai encher o teu pulmão e você vai dar o grito de livre, de comprado, de resgatado. Você vai dar o grito de cidadão do céu. O céu vai ouvir a tua voz. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. A unção do Brasil, do Rio Grande ao Amazonas, a unção. Xerabacanto remanaia. Eramandurevai. Se assente dando glória. Xerabai. Tem pregadores sendo levantados. Tem profeta sendo levantado. Xerabacanto remanagaia. Há uma unção de palavra descendo.
Você vai ser tão cheio de palavra, meu irmão, que você vai fazer igual o pastor Carlos Cardoso. Quando eu estou cansado, sabe o que eu faço, pastor Moisés? Eu pego uma caixa de som e vou para uma praça pregar. Eu prego na praça ainda. Eu amo ganhar alma. Pregador de verdade não se limita ao altar. Ele prega em casa, prega na rua. Ele prega